Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a aula número 13 e nós vamos falar sobre a lei de Lenz. Bom, só dando uma recordada, na última aula a gente falou sobre corrente induzida, que seria o quê, né? Quando você pega e afasta ou aproxima um ímã dentro de uma espira, né? Aí você acaba criando uma corrente elétrica ali, que a gente chama de corrente induzida, tá bom? Essa aula sobre a regra de Lenz, ela fala o seguinte: qual o sentido dessa corrente que vai ser produzida ali dentro daquela bobina, tá? O detalhe é o seguinte, você sempre tem que lembrar que essa corrente elétrica, né, que vai ser induzida, ela produz um campo magnético também. E esse campo magnético que vai ser produzido vai ser sempre oposto à variação do fluxo magnético que deu origem, né, a essa corrente, tá? Então, esse campo magnético que vai ser criado vai ser sempre oposto ao que foi utilizado, tá bom? Essa regrinha ela vai ser muito útil daqui para frente. Bom, vamos lá analisar uns exemplos? Vamos lá então. O primeiro exemplo, como que ele ficaria? Imagina ali que eu tenho uma bobina, né? E aí eu estou aproximando, né, ali um ímã com seu polo norte dessa bobina, tá? Lembra que o campo criado sempre vai ser oposto, né? Então, se o ímã está se aproximando com o norte, a bobina vai criar um campo norte também. Por quê? Porque se os dois têm o mesmo polo, né, eles vão se afastar, né? E a bobina sempre quer o movimento contrário, né? Então, se ele está se aproximando, ele vai criar um norte para afastar, tá bom? E aí você escreve lá o N, né, de norte dentro da bobina. E aí uma dica que eu dou para você saber, né, qual que vai ser o sentido, é você fazer umas setinhas na ponta do N, tá vendo? Olha aquela segunda figura. Você desenhando as setas na ponta do N, aí fica fácil você saber qual que é o sentido da corrente dentro da bobina, tá? Bom, olha agora aqui um outro exemplo. É o mesmo esquema, né? O ímã está se aproximando, só que agora o ímã está invertido, né? Ele está se aproximando com o polo sul. Se ele está se aproximando com o polo sul, a bobina cria um campo sul também, né? E aí, o que que acontece? Mesma coisa, tá? Faz uma setinha lá na ponta do S, que aí você vai ficar sabendo também para onde que está indo esse sentido, tá bom? Bom, aqueles foram exemplos, né, do ímã se aproximando e agora aqui o ímã se afastando. A regra é a mesma, tá, galera? Mas eu só vou colocar aqui para vocês darem uma olhada em alguns exemplos, tá bom? Agora imagine, né, que o movimento do ímã está se afastando da bobina, tá? Olha ali o primeiro caso. Então, quem que está se afastando ali é o polo norte, né? O polo norte está se afastando da bobina. Se ele está se afastando, o ímã está se afastando, a bobina quer atrair ele. O movimento é sempre oposto, certo? Né? Então, se ele quer atrair, ele vai criar um polo sul ali, tá bom? E aí faz as pontinhas da seta, né? E você vai descobrir ali qual que é o sentido, tá bom? E ali também eu coloquei que o ímã está se afastando, mas está afastando o polo sul. Está afastando o polo sul, cria um polo norte, né? Aí você coloca as setinhas ali e aí você vai ver o sentido da corrente. Bom, essa foi a aula sobre a lei de Lenz. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês mandarem uma mensagem ou participarem das aulas síncronas. Bons estudos e até a próxima!